Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner, sou acadêmico de análise e desenvolvimento de sistemas pela UNOESC. Estou aqui para apresentar meu trabalho sobre a matéria de engenharia de requisitos, tá bom? Nessa matéria tive que estar desenvolvendo três diagramas, tá? Um diagrama de classes, um diagrama de casos de uso e um diagrama de sequência para estar representando um software, tá? Que foi nos passado ali na trama do exercício, né, para a Maria, pois a Maria nos contatou para estar desenvolvendo esse software para ela tocar o próprio negócio dela, que no caso esse negócio seria um pet shop, tá bom? Estarei começando aqui a explicação pelo diagrama de classes, tá? Logo após vou apresentar o caso de uso e o de sequência, tá bom? Nessa ordem. Para começar aqui então, o nosso diagrama de classes, a gente pode ver que nós temos a classe cliente e essa classe cliente ela possui os seus atributos, representados aqui nessa primeira coluna, e os seus métodos, tá bom? Então, o que seria isso? Os seus atributos seriam características dessa classe, tá? Como é uma classe cliente, o cliente ele possui o CPF, ele possui um número pessoal, né, para entrar em contato, ele possui um e-mail, ele possui um nome e ele possui um endereço, tá? A gente pode ver aqui que do lado do CPF nós temos o int. O int está ali do lado desse CPF porque o int ele representa um número inteiro e o CPF sim um número inteiro. Então é o que está representando aqui, fechou? O número também é um número inteiro. O e-mail é representado ali do lado pela string, porque a string é um conjunto de caracteres, tá bom? O nome é a mesma coisa e o endereço também é um conjunto de caracteres, tá bom? E nós temos os métodos dessa classe, na verdade, que representam o que essa classe faz. Que no caso, o meu cliente aqui, ele conduz o animal, no caso ele conduz o animal até o pet shop, ele paga as consultas desse animal e ele marca a consulta para o animal através do agendamento, tá bom? Logo aqui abaixo eu tenho a classe animal. Essa classe animal, juntamente aqui do cliente, eles têm uma relação de associação, já que o cliente leva o animal até o pet shop, tá? A classe animal, também representada aqui com atributos e métodos, tá? Os atributos aqui da classe animal seria espécie, peso. Daí aqui na questão aqui do peso, ele é representado pelo float, pois ele possui um ponto flutuante, tá bom? É, aqui a idade, o nome e o sexo, tá? Juntamente dos atributos, receber a consulta, né? Já que ele está sendo encaminhado ali para receber uma consulta ou também receber um banho, né? Coisa padrão ali de um pet shop. Temos aqui logo abaixo da nossa classe animal as subclasses, né? Que elas herdam características da classe principal, que a classe principal seria o animal, tá bom? E aqui elas estão herdando características da minha classe principal. E eu representei aqui, né, no caso, os atributos e métodos diferentes, algumas só com atributos e uma com método e outro atributo. No caso, o mamífero, que pode ser um gato, um cachorro, que normalmente é o que se leva a um pet shop, né, está sendo representado aqui pelo atributo raça, mais ali o método que ele recebe um banho, tá bom? As aves ali, na maioria das vezes, você leva um papagaio, um periquito, enfim, aves em geral. E daí ele recebe aqui o método de corte de unha e bico, né? E o ajuste e limpeza de penas, tá bom? Que é realizado ali dentro desses pet shops, tá? Então, aqui nós temos a questão, esses números aqui ao lado de cada linha de relação, representa a multiplicidade, tá? O que seria a multiplicidade aqui no meu diagrama de classes, tá bom? Vamos seguir aqui pelo exemplo. Ah, o cliente, ele pode ter vários animais, né? A nossa classe cliente, ela pode ter vários animais, por isso que tem dois pontinhos e um asterisco, porque representa a quantidade, a expansividade de quantos animais o cliente pode ter, né? Já o animal, normalmente, ele tem de um a dois donos, né? Que seria, no caso, um casal, é, irmãos, enfim. Se tem aqui, pelo menos no meu diagrama, o cliente normalmente o animal, desculpa, possui de um a dois donos, tá bom? Logo abaixo aqui, a gente pode ver também que o cliente e o agendamento, eles possuem uma relação de composição. O que seria essa relação de composição? Se o cliente não existir mais,
não tem por que ter o agendamento das consultas, do banho, enfim, não tem por que ter esse agendamento. Então seria uma relação de composição, porque se isso aqui, se o cliente deixar de existir, o agendamento também para de existir, tá? Opa, só um momentinho antes da gente continuar o vídeo. Editando esse vídeo aqui, acabei percebendo que eu expliquei certo a relação entre o cliente e o agendamento, porém a linha está ao contrário, ela não deveria estar desse jeito, do cliente apontando para o agendamento, né? Deveria ser o agendamento apontando para o cliente, tá? Então, no caso, o símbolo ali fechado, do triângulo fechado, ele deveria estar apontado para o cliente e não para o agendamento, tá? Só para esclarecer, ele está corrigindo o meu erro ali na fala, tá bom? Nós temos aqui também a classe funcionário, que está representado pelo nome e o cargo, e os métodos. Ele aplica o desconto do produto que ele vende os produtos e também ele realiza as consultas, no caso o veterinário, né, seja quem for, porque ele também é representado por cargos, né, realiza a consulta desse animal, tá bom? Aqui, o funcionário e o agendamento eles estão sendo representados por uma relação de associação, né? Porque o funcionário realiza também o agendamento para o cliente, tá bom? Logo abaixo aqui do agendamento, a gente tem o histórico médico, que é o histórico daquele animal que vai até o local, né? Que vai até esse pet shop. O histórico médico aqui, sendo representado aqui pelos seus atributos. A data em que foi feita a primeira consulta daquele animal, qual funcionário realizou o serviço e a descrição do serviço, o que foi feito nessa consulta, o que foi feito nesse serviço ali solicitado, tá bom? Como método, aqui ele lista o histórico do animal, se ele foi mais de uma, duas, três vezes ali até esse pet shop, tem ali o registro de quantas vezes ele participou e também a descrição de cada serviço que foi realizado ali pro animal, pro cliente, né? E aqui ele adiciona também o registro ali pro sistema, tá bom? Então, qual seria aqui a questão da multiplicidade do sistema, né? Infelizmente, eu acabei esquecendo aqui de representar o cliente e o agendamento, mas o cliente, ele pode ter mais de um agendamento, né? Ele pode agendar para diferentes animais que ele tem, mas cada animal ou cada cliente pode ter somente um agendamento, tá bom? Aqui, o cliente está tendo uma relação de associação com o pedido, tá? O pedido aqui está sendo caracterizado por itens, descrição, preço, quantidade em estoque e código do item, tá? E o seu método é atualizar o estoque, que daí se você vende, por exemplo, uma ração, se for necessário, vai ter que repor a ração ali para o animal, tá? O aplicar desconto do produto que foi vendido, seja lá qual for, né? Então, o cliente, ele pode ter vários pedidos, mas o pedido pode ter somente um cliente, né? A gente vende o produto para somente um cliente ali, seja ele pediu, a gente vende para aquele cliente em específico, entende? Seria mais ou menos essa a questão, tá? Aqui, abaixo do pedido, nós temos o pagamento, tá? O pagamento caracterizado por desconto, data do pagamento, calcular total, né? Do serviço, do produto que o cliente levou, a gente precisa calcular o total do que foi prestado ali, tá bom? E eu emitir um recibo ali para o cliente, caso ele queira, para estar fazendo o controle financeiro ali dele, tá bom? Como a gente pode ver ali, o pagamento agrega o pedido. Por quê? Porque se você não paga, você não recebe o produto ou o serviço, né? Então, eles são compostos um pelo outro. Se não tem pagamento, não tem o pedido, não tem o produto ali para o cliente, tá bom? Então, essa é a questão aqui. Pode-se ter vários pedidos, né? O cliente pode fazer vários pedidos, mas ele realiza um único pagamento para toda aquela demanda ali que ele quis, para todos os produtos, serviços que ele solicitou, tá bom? Basicamente, seria isso aqui do meu diagrama de classes, tá? Estaria apresentando agora o diagrama de casos de uso. Aqui no meu diagrama de casos de uso, nós temos aqui os atores, o ator principal sendo o funcionário e o ator secundário sendo o cliente. Como a gente pode ver aqui, o funcionário ele possui, né, assim como subclasses também, né? Ele tem o veterinário, o vendedor, o estoquista e o banhista, né? O veterinário que realiza consulta, enfim, cirurgias, vacinas. O vendedor realiza a venda dos produtos, o estoquista mantém o controle ali de estoque do pet shop, rações, medicamentos, enfim.
e o banhista, no caso, quem dá o banho no animal, tá bom? Aqui, como a gente pode ver, nós temos as linhas, a questão dos relacionamentos, tá? Como tem aqui a relação de extend e include. O extend, na verdade, ele seria uma relação opcional do seu programa, do seu software, tá? Ou seja, ela não é obrigatória, ela não precisa estar lá obrigatoriamente para que ele mantenha o funcionamento do software. Na verdade, é uma coisa para acrescentar, como um requisito não funcional, digamos assim. O include não, já o include ele é necessário para que se mantenha o bom funcionamento do sistema, tá? Então é isso que eu vou estar explicando aqui agora. Nós temos aqui os meus objetos, tá bom? Os meus objetos, então, aqui começando pelo histórico médico, o histórico médico aqui, no caso, o listar histórico está complementando o histórico médico, né? Ele estende ao histórico médico, que no caso, assim, não é necessário a gente listar, não é necessário para manter o funcionamento desse software listar os históricos médicos, né? É só para mais uma questão de organização, tá bom? Agora, o agendamento, ele aqui está sendo composto pelo include, né? No caso, ele compõe o histórico médico. Que no caso, é necessário a gente estar agendando e esse agendamento está armazenado, relatado, descrito ali no histórico do animal, né? Então, isso é necessário para a gente estar mantendo um bom funcionamento ali. Para quando o veterinário for ver, ele tem lá toda a descrição, todas as coisas ali do serviço prestado anteriormente do histórico daquele animal, tá bom? O agendamento, ele também inclui ao pagamento. Por quê? O cliente, quando ele vai agendar ali pelo aplicativo, ele tem ali a questão, ele consegue colocar o prestador de serviço, no caso o funcionário, ele inclui também ali o serviço que ele quer, o horário e o dia, né? Então, além dele estar ali, ele recebe o valor total de tudo ali que ele pega, né? De tudo ali que ele coloca ali no aplicativo para estar recebendo o serviço. No caso, o agendamento aqui inclui o pagamento, é necessário. O cliente precisa saber quanto que vai dar o total ali desse agendamento do serviço que vai ser prestado logo após, tá bom? O emitir recibo do pagamento, no caso, ele seria uma relação de extend, porque a gente necessariamente não precisa estar emitindo o recibo para o cliente, né? Não é algo necessário para o funcionamento ali do nosso software, tá bom? É algo ali mais para agradar o cliente, vamos se dizer assim, né? O pedido, aqui também como ele está sendo, ele tem uma relação de associação com o nosso cliente, né? Ele também inclui ao pagamento, né? Toda vez que você faz um pedido, você paga por aquele pedido ou por aquele produto, tá bom? Então é necessário que ele inclua o pagamento. Agora, o pedido inclui aqui, peço perdão, ele tem a relação de extend aqui com o atualizar estoque. Essa relação não seria necessária, já que para o funcionamento do software, já que para ter essa automatização, no caso para facilitar o controle do estoque ali do pet shop, a gente inclui essa questão ali, toda vez que sai um pedido, atualiza o estoque, tá? Aqui a gente pode ver que o consulta ao animal, o dar banho e o agendamento é uma relação de generalização, tá? Então tá tudo composto ali dentro do agendamento. A consulta ao animal e ao dar banho, né? Porque quando o cliente realiza esse agendamento, ele seleciona o serviço e tá tudo incluso ali dentro do agendamento. É uma generalização, tá bom? É uma composição ali de todo esse agendamento, tá? E como a gente pode ver também, o funcionário ele tem uma relação de associação com o agendamento, tá? Agora passando para o diagrama de sequência, que seria como funciona ali o nosso software, né? Aqui nós temos o funcionário, tá? O ator do software. O que o funcionário vai fazer? Ele vai solicitar o agendamento ao software, né? Ele vai, no caso, ele vai realizar esse agendamento. Aqui nós temos o ator funcionário, ele vai realizar o agendamento, né? Ele vai solicitar agendamento. E aqui nós temos uma Birdery. A Birdery, na verdade, seria a interface ali do sistema de agendamento, tá bom? Quando ele acessa o sistema, vai ter ali a parte do agendamento. Seria basicamente a interface, né, ali do sistema, tá?
ele vai lá, solicita, o nosso ator ele solicita o agendamento. Aqui tem a questão da interface do sistema. Ele vai checar a disponibilidade e nós temos aqui também o histórico, tá bom? Esse histórico aqui ele é o que vai checar a questão da disponibilidade dentro do nosso software, ou seja, quando você vai realizar um agendamento, o próprio software ali, quando você usa um aplicativo, ele vai te dizer se tem disponibilidade ou não para aquele dia ou para aquele horário ou para determinado funcionário ali que vai prestar o serviço, tá? Aqui dentro ele vai retornar, aqui dentro do histórico, né, ele vai retornar a informação, ele vai validar esse agendamento, se pode ou não realizar esse agendamento, tá? Aqui, daí nós temos mais uma questão aqui do banco de dados, tá? O banco de dados é basicamente o que vai armazenar toda a informação que foi colocada ali nele. Ele vai armazenar o agendamento realizado. Então nós temos aqui a linha de salvar agendamento no banco, no caso o banco de dados, né? E vai ficar armazenado aqui, tá bom? E nós temos mais aqui a questão da mensagem que está sendo enviada. A mensagem, no caso, seria as respostas encaminhadas até o software, né? A confirmação do agendamento para o meu ator aqui, que seria o cliente, tá bom? Então, o cliente, ele recebe aqui a confirmação do agendamento, tá? Que, no caso aqui, vai ser enviada a mensagem para o cliente, ele vai receber, por exemplo, por e-mail, foi agendado pelo dia tal, horário tal, e o funcionário seria esse, e dentro aqui do meu software vai estar retornando a mensagem de que deu tudo certo, o agendamento ele foi realizado, e vai retornar aqui para o funcionário ali dentro após após o meu funcionário ele ter realizado o agendamento dentro do software, o agendamento ter sido validado, ter sido salvo no meu banco de dados, ter sido encaminhado um e-mail, uma mensagem via WhatsApp para o meu cliente, ele vai retornar ali para o funcionário que o agendamento foi realizado com sucesso, ou seja, como ele agendou ali para o cliente, é só aguardar o cliente estar indo até o pet shop para estar recebendo esse atendimento, tá bom? Seria basicamente então esse aqui a minha explicação, o meu trabalho, os meus diagramas do conteúdo de engenharia de requisitos, tá bom? Agradeço aí toda a disponibilidade e pela sua atenção, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.